Oi! Olá, Rai, tudo bem? Eu estou ótima, Tec. E vocês, professores? Muito conteúdo para a aula de hoje? No conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver sobre a doutrina cooperativista. Tipos de cooperativas e seus tipos de gestão. Conhecer o ambiente de origem e a metodologia de construção do cooperativismo. E o que mais, Tec? Nós também vamos compreender o ideário, os princípios e valores. E os principais pensadores do cooperativismo. Professora Leite, nós vamos ver os ramos do cooperativismo também, né? Que são 13. E por último, nós vamos poder identificar aspectos de gestão, aos 13 ramos que você acabou de falar, Tec. Então, se tiverem alguma dúvida, mandem aqui no chat, que nós vamos responder a todos. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá a todos! Olá a todos os professores, todos os alunos. É isso aí, Rai e Tec. A gente tem bastante conteúdo hoje. Vamos adentrar um pouco mais nesse mundo cooperativismo. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu também cumprimento a Tamires, nossa intérprete de Libras, e o nosso professor Samuel. Olá, professora Leide. Olá, pessoal. Olá, professores presenciais. Olá, alunos. Espero que estejam animados para a nossa aula. Assim como a Rai e o Tec trouxe para a gente, nós temos muitos conteúdos para a aula de hoje. Então, nós precisamos aí de uma atenção em especial, assim como vocês tiveram na nossa primeira aula. Nós ficamos felizes que já estão todos aí com os cadernos prontos para fazerem as anotações da nossa aula e vamos começar. Vamos só recapitular um pouquinho do que nós vimos na aula anterior, na nossa primeira aula. Na primeira aula, a gente começou a entender como surgiu a filosofia do cooperativismo, do pensamento cooperativo. Nós vimos aquelas questões que estão inerentes para que eu me torne uma cooperativa. Reúna com algumas pessoas e nós nos tornamos uma cooperativa. Preciso cooperar, eu preciso entender certinho que vou trabalhar com ajuda mútua, eu não vou pensar em objetivos próprios, individualizados, mas eu vou pensar na coletividade. E é fantástico essa ideia do cooperativismo, porque eu deixo de ser individualista e passo a pensar no coletivo. E nós vamos dar sequência a isso. Nós finalizamos a nossa aula passada falando um pouquinho da história, falando do surgimento do cooperativismo no mundo e do surgimento do cooperativismo no Brasil. Então, professor, só quero reforçar aqui a todos os professores, alunos, vocês tiverem algum comentário, algumas pergunta, alguma dúvida, a gente está aqui diante do chat só para responder, receber e também para conversar um pouco mais sobre as realidades. Então, a gente vai às nossas aulas agora. Exatamente. Queremos contar com a participação de vocês. Nós ficamos muito felizes quando vocês cooperam aqui com a nossa aula, quando vocês participam. Então, professores que estão com acesso ao chat, incentivem os nossos estudantes a participarem aqui, enviando perguntas, sugestões. Nós vamos falar de alguns dos ramos das cooperativas e se você conhece algum exemplo aí na tua localidade, fale pra gente socializar aqui com todos. Mas antes da gente falar dos ramos, vamos continuar na origem do cooperativismo. A origem do cooperativismo, como nós falamos na aula anterior, foi lá na Revolução Industrial e surgiu como alternativa para amenizar os traumas econômicos e sociais que a Revolução Industrial trouxe com as suas mudanças e transformações. Então, surgiu com pessoas que pensavam no coletivo, cooperativismo, que sentiu esse trauma e sentiu que só alguns com a Revolução Industrial estavam conseguindo evoluir, conseguindo crescer economicamente falando e socialmente também. Então foram pessoas que se reuniram e pensaram como eles poderiam melhorar a comunidade que eles estavam inseridos. Continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles principais precursores do cooperativismo. Que são os precursores? São aqueles pesquisadores, são aquelas pessoas que entraram com a ideia do cooperativismo e trouxeram alguma produção que refletem até os dias de hoje. Então é importante a gente pensar, nós vamos tratar sobre 4 dos principais aqui e tem no nosso caderno da disciplina também, é importante que vocês acompanhem juntamente com o caderno da disciplina. Percebi que vários já têm acompanhado, isso é muito bom porque vai ajudar muito na
fixação dos conteúdos que nós estamos trabalhando em sala de aula. Primeiro, vamos falar sobre o Robert. O Robert, ele foi considerado o profeta da cooperação. Os principais pontos que ele defendia era combater o lucro e a concorrência. Ele considerava o lucro e a concorrência os principais responsáveis pelos males e as injustiças sociais. Então, ele olhava o lucro e a concorrência como algo que trazia mais males à sociedade. Ele também veio com a ideia de combater a divisão social entre operários e patrões, pois considerava que toda a produção deveria ser dos trabalhadores. Então, por isso que aí a gente já começa a entender melhor os encaminhamentos em relação ao pensamento cooperativista. O Robert, ele traz aí, primeiro, essa questão do lucro e da concorrência, que unindo as forças poderia diminuir os males e também as injustiças sociais. Ele também fala que combater essa questão da divisão entre os proprietários, os patrões e os operários, porque quando nós formamos uma cooperativa, nós vamos produzir coletivamente e não vai ser essa divisão entre operários e patrões. Ao mesmo tempo que eu sou um cooperado, que faço parte da cooperativa como investidor, eu também sou aquele que vou estar executando as atividades. Outro princípio que ele trouxe aqui é criar medidas previdenciárias e de assistência social aos funcionários de sua fábrica. Então, ele vem com a ideia de tornar os objetivos da organização, de uma empresa, mais coletivamente, no pensamento coletivo. E aí nós temos também, como segundo precursor que nós trouxemos aqui, François Marie, ele é de 1772, 1837, e ele contribuiu com o pensamento do cooperativismo por procurar harmonizar os interesses dos trabalhadores, dos capitalistas e dos consumidores. E percebam aí que são focos no interesse comum. Se eu tenho pessoas que precisam juntar ou precisam da mesma coisa, alcançar a mesma coisa, eu reúno essas pessoas e aí a gente tem esses focos diferenciados, o consumidor, o trabalhador e os capitalistas. E aí depois nós temos também o Philip, que ele trouxe a ideia da sustentação financeira sem o auxílio do Estado, sem o auxílio do governo. Então, as pessoas, as comunidades entre si, ela tem uma sustentação financeira sem ter uma dependência, um auxílio do Estado. E a dupla função aos associados, que, igual eu falei lá do primeiro, que ele trazia a ideia de que, ao mesmo tempo que eles eram empresários, eles eram empregados da cooperativa. Então, esse pensamento no coletivo mesmo. E o retorno, ele trouxe também a ideia de que o retorno das sobras, que são os lucros, proporcionais aos trabalhadores. Lembrando que os trabalhadores são os cooperados, e os cooperados, ao mesmo tempo que ele é o empresário, ele é o colaborador dessa cooperativa. E a indivisibilidade e inalienabilidade do capital social. Essa questão de que a cooperativa ela tem uma sustentabilidade através do seu capital social, através de todas as questões. E aí surge também, através de Philip, essas questões do pensamento da cooperativa ser educadora, dela ser transformadora da sociedade que ela está inserida, não somente ali para aquela demanda dos cooperados, mas também para a questão de toda a comunidade onde a cooperativa está envolvida. Nós temos um outro pensador que é o Louis Blanc, de 1812 a 1882. Na concepção desse pensador, as fábricas sociais seriam organizadas por estatutos próprios, mas dentro do princípio da igualdade, segundo o qual as sobras líquidas seriam divididas em 3 partes: uma para os operários, uma para
que constituiria o fundo da assistência social e o restante para a capitalização e fortalecimento financeiro do empreendimento. Veja que Louis Blanc, ele traz então um tipo de organização do empreendedorismo, do cooperativismo. Ele traz uma organização em que as partes saem ganhando, né, os associados cooperados saem ganhando, e também tem sobras que serão investidas no empreendimento e também no desenvolvimento daquela atividade. Veja que ele contribui muito com a estruturação e a operacionalização do cooperativismo. Então aí nós temos esses percursores que trouxeram essas ideias do cooperativismo e assim, eles direcionaram e trouxeram os pensamentos que foram aprimorados no decorrer do tempo aqui e que nós temos hoje aí na ideia das cooperativas e na construção das cooperativas. Nós vamos falar também sobre os pioneiros que trouxeram a primeira cooperativa e algumas formas com que eles se organizaram lá no início na primeira cooperativa. Que primeiro eles trouxeram a ideia aí da formação de capital social para amenizar e trazer uma melhor condição para os trabalhadores mediante as economias realizadas com as compras em comum de gêneros alimentícios. Quando a gente falou sobre a primeira cooperativa, que foram os 28 tecelões que trouxeram, o objetivo principal dessa cooperativa era reunir a comunidade para que eles pudessem comprar, fazer compras coletivas. Então, quando nós chegarmos lá, quase no final da nossa aula, falar dos tipos de ramos, foi uma cooperativa voltada para as compras, uma cooperativa de compras, uma cooperativa que pensava, eles compravam em um valor, em uma grande quantidade, que conseguiam comprar com um valor menor. E aí, esse primeiro tópico que nós trouxemos é porque eles pensavam, vamos economizar primeiro, nós vamos comprar com o dinheiro que nós já temos. É aquela questão de não comprar, não fazer um compromisso ainda com o dinheiro que não tem. Então, ele já iniciava com a ideia de levar a comunidade a poupar para comprar. Então, aí, através dessa poupança aí que eles faziam de guardar esses recursos, eles conseguiam fazer as suas compras e melhorar as suas condições de vida, tanto no aspecto econômico, porque eles se educavam a ter para depois gastar, e tanto no aspecto social, porque melhoraria essas condições de vida. Também, um dos focos lá da cooperativa, da primeira cooperativa, era a construção de casas para fornecer habitação a preço de custo. Então, eles tentaram unir forças aí para construir casas para aquelas pessoas. Se vocês recapitularem um pouquinho, quando a gente está lá estudando a história, a gente percebe que na Revolução Industrial aconteceu o êxito rural. As pessoas saíram da zona rural para vir trabalhar nas grandes indústrias. E aí essas indústrias, houve um boom nas cidades, mas as pessoas não tinham condições de construir a sua casa ou de comprar a sua casa própria. Então, a cooperativa, ela pensava aí nas questões de que a pessoa, eles iriam construir a casa e a pessoa ia comprar no preço de custo. Eles não iriam pensar aí em obter um lucro. Lembrando que a cooperativa, ela vai para cooperar, ela não vai para ganhar em cima da comunidade que ela está inserida. Outra questão aqui que nós podemos citar, a criação de estabelecimentos industriais e agrícolas com duplo objetivo: produzir direta e economicamente tudo que fosse indispensável às necessidades dos trabalhadores e assegurar o trabalho aos operários que foram desempregados, que não estavam mais trabalhando nas indústrias, ou que recebiam baixos salários. E também, outro foco era a educação e luta contra o alcoolismo. Quando ele foi, no decorrer dessa primeira cooperativa que nós temos, eles pensaram aí no coletivo e pensaram, nós estamos comprando, mas nós podemos produzir. Então, tinha mão de obra, que eram as pessoas que tinham, por algum motivo, sido desligados das indústrias,
ou por não aguentar, ou por adoecer, ou por algum outro motivo, não aguentar a jornada de trabalho muito intensa, eles começaram a produzir tudo que era indispensável para sobrevivência e para vida de toda aquela comunidade. Então, eles produziam o seu próprio alimento, produziam aquilo que era necessário. E outras questões que a gente pode ver também quando a gente estuda a Revolução Industrial, é que na Revolução Industrial, quando veio muitas pessoas ficaram desempregadas, houve, assim, muitas pessoas que foram entregues ao alcoolismo, algum tipo de vício, e aí a cooperativa entrou também com essa questão de educação e a luta contra o alcoolismo. É importante a gente entender isso, porque desde a primeira cooperativa, ela já pensava no coletivo, ela já pensava em fazer diferença na sociedade, em mudar vidas através do cooperativismo. Continuando aqui em relação aos pioneiros lá da primeira cooperativa, eles compra e venda, eles comercializavam, né, através da compra e venda, somente a dinheiro. Lembra que lá no primeiro eles já orientavam com que as pessoas poupassem, tivessem as suas economias para fazer as compras? Então, a compra e também a venda era somente no dinheiro, para que os cooperados só assumissem compromissos dentro das suas possibilidades orçamentadas, evitando o crédito e considerando o mal para a sociedade. E outra questão, cooperação integral. Então, o princípio cooperativista, ele vai olhar aí para a sociedade e ele vai pensar, nós vamos unir forças e nós vamos ver aquilo que nós temos condições. Ele vai trabalhar, a cooperativa ela vai trabalhar dentro da compra à vista, dessas questões. E desde a primeira ela trabalhou com os seus cooperados, com a comunidade, para que tudo que era comercializado, no começo eles começaram a produzir somente para as necessidades dos cooperados, depois foi estendendo a toda a comunidade, mas tudo que era comercializado era somente a dinheiro, justamente porque todos esses participantes eles consideravam que essa comercialização no crédito, né, fiado, como a gente popularmente como nós conhecemos, era um mal para a sociedade. Também ele pensava na cooperação integral. Todos vamos cooperar e vamos alcançar os objetivos comuns e melhorar as nossas condições de vida, tanto pessoal quanto como sociedade. É importante a gente perceber que todo esse processo de começo, desses pensadores, essa dinâmica dessa primeira experiência, né, de cooperativismo, ela originou o quê? Alguns conhecimentos que a gente vai trazer agora. A gente vai trazer princípios, vai trazer valores. Isso tudo foi deduzido da onde? Foi tirado da onde? Foi tirado dessa experiência inicial e desses precursores que a gente acaba de trazer. Agora a gente parte, então, para conhecer quais são os princípios do cooperativismo. Exatamente. Vamos ver quais são esses princípios. O primeiro princípio, que nós já falamos na nossa primeira aula, que a adesão ela é voluntária e ela é livre. Então, faz parte do princípio, eu não posso forçar ninguém a fazer parte da minha cooperativa. O segundo princípio é que a gestão ela é democrática pelos membros e a cooperativa ela é gerida pelos membros dos cooperados. Lembrando que cada membro tem um voto, por isso que é uma gestão democrática. Exatamente. A participação ela é econômica dos membros também, porque cada membro ele vai entrar com uma participação econômica. Lembra lá que no Estatuto Social vai dizer qual é a cota mínima para entrada na cooperativa, para com que o membro se torne um cooperado? Então, no Estatuto Social vai dizer isso. Então, a participação ela é democrática, porque todos temos votos, todos os cooperados, e o voto do mesmo peso, e ela é econômica também, porque todos os membros ele vai investir algo na cooperativa. Ela também tem o princípio da autonomia e da independência, essa questão que ela é gerida pelos próprios cooperados, então ela é autônoma e também ela é independente, ela toma decisões que, desde que esteja
de acordo com a legislação, ela também, um dos outros princípios que nós temos aqui é educação, formação e informação. Isso é muito importante. Se vocês perceberem, lá na nossa primeira cooperativa que nós tivemos, que nós temos aí nos registros históricos, ela já estava preocupada com a educação, tanto com a formação, educação em todos os âmbitos dos cooperados e também com o repasse das informações. Intercooperação é cooperar entre todos aí os cooperados, cooperar unir forças mesmo para atingir os mesmos objetivos e interesse pela comunidade. Esse último princípio é importante a gente destacar porque a comunidade ela tem que ter interesse. Não adianta a gente querer iniciar uma cooperativa que a comunidade não vai ter aderência, porque é claro que a cooperativa ela vai pensar primeiramente nos cooperados, mas também ela tem que pensar na comunidade onde ela está inserida. E essa comunidade onde ela está inserida, é importante que você saiba que ela tem aderência, que ela entende que é importante aí e tem interesse para essa cooperativa. Falamos sobre os princípios, vamos falar sobre os valores do cooperativismo. Vamos entender um pouquinho o que eu valorizo. Quando a gente fala o aspecto do cooperativismo, o cooperativismo, as pessoas cooperadas devem valorizar e priorizar nessa dinâmica do cooperativismo. Então, vamos lá. A gente tem aí 5 valores: solidariedade, liberdade, democracia e justiça social. E equidade. Então, veja que são valores que vai conduzir o comportamento e a interação dos cooperados dentro dessa cooperativa. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Vamos começar falando sobre a solidariedade. Quando eu falo sobre solidariedade... Então, a gente percebe ali que são empreendimentos em comum, exigem pessoas solidárias, indivíduos independentes dispostos a estabelecer vínculos entre si baseados no apoio mútuo. Sobre liberdade. O essencial é o direito de analisar valores, princípios e potencialidades do movimento para que os interessados possam transformar sua liberdade fora da cooperativa em liberdade voluntariamente relativa dentro dela, limitada por regras autoimpostas que visem o bem comum. E aí nós temos também a democracia, que seria ou significa a participação em todas as reuniões, o direito de opinar ou de opinião, as oportunidades de função diretivas e o respeito ao direito das pessoas, ainda que divergentes. Vamos lá ver o valor da justiça social. A promoção econômica dos associados alia-se à educação, cultura, qualidade de vida, oportunidade de trabalho e de realização pessoal. E por último, nós temos como valor a equidade. Tem sentido especial no cooperativismo quando examinada por 3 vertentes: a associativa, a econômica e a social, as quais estão implícitas nos valores e princípios do cooperativismo. Então, aí nós podemos ver que são 5 valores, que esses valores eles têm que estar inserido aí na comunidade que vai montar a cooperativa. Ele tem que aparecer e tem que ser claro que são todos eles pensando no coletivo, pensando eu enquanto cooperativa, pensando a cooperativa como ela pode contribuir para nós, as cooperados, mas também para a sociedade. Por isso que tem justiça social e entre outros. E também sempre priorizando a democracia. Lembrando, gente, que a democracia nós vamos votar, mas a melhor decisão que for decidida pela maioria vai ser a decisão de todos. Não é porque a decisão não foi minha, a minha proposta não foi aceita pela cooperativa. Talvez não era o momento de implementar aquela proposta, mas futuramente ela pode ser trabalhada e pode ser votada novamente. Mas eu vou unir forças por toda aquela decisão que foi tomada coletivamente. Falamos sobre os princípios, os valores, vamos falar sobre as virtudes. São 12 virtudes da cooperação.
A virtude número 1 seria viver melhor. Então, veja aí, gente, que é uma função social do cooperativismo. Viver melhor através da solução cooperativa dos problemas comuns, a partir da necessidade do comum acordo e do desejo de satisfazer essa necessidade. Então, veja que tem um objetivo comum entre os cooperados. E aí, esse objetivo comum, feito por muitos, vai buscar uma ideia de vida melhor. O segundo é pagar a dinheiro, aquela questão que surgiu lá desde a primeira cooperativa, evitando o endividamento que gera a dependência dessas pessoas. Então é importante, quando você fica pendurado, quando você não paga dinheiro, você fica dependente, você vai ficar dependente de algo. Você não vai poder, é como a figura aqui nos diz, né? Você vai ficar pendurado aí nessa questão do fiado. Então a segunda virtude é pagar sempre a dinheiro. A terceira virtude, ela está referente a poupar. Então, no cooperativismo, todos são incentivados a poupar conforme as possibilidades de cada um. A aplicação e a constituição dos fundos devem considerar prioritariamente a satisfação das necessidades do associado. Então, gente, nada de gastar demais em uma cooperativa. A cooperativa, ela está ali para um bem comum. Então, os recursos devem ser poupados e investidos no bem da cooperativa. A quarta virtude é suprimir os parasitas. O que são? Afastando os atravessadores ou os intermediários na compra e venda dos produtos e serviços. Mas, professor, explica melhor como é isso. Suprimir os parasitas muitas vezes a gente produzir e não vender para um terceiro vender, comercializar. Um exemplo muito claro que a gente vê aí na maior parte das cidades são as feiras. Eu sou o produtor, eu estou suprimindo os parasitas, eu não estou vendendo para alguém comercializar para o consumidor final. E eu mesmo vendo o meu produto. É uma das formas que essas questões... O pensamento, isso se torna uma virtude, porque quando eu suprimo, quando eu tiro aquelas pessoas dos atravessadores, eu consigo entregar o meu produto a um preço mais justo para o meu cliente. Eu vou estar vendendo num preço justo e o meu cliente vai estar recebendo esse produto num preço justo. O quinto... A quinta virtude, então, é combater o alcoolismo e evitar os vícios de maneira geral, incentivando todos a viverem de maneira sadia e enfrentando a realidade com coragem. Então, veja que muitas vezes as pessoas que vivem em situações complicadas de vida, sem recurso, desempregado, mas que tenham conhecimento, que poderia estar junto com outros, trabalhando e criando renda, pode entrar em vícios, né, ou sofrer na vida com vícios do alcoolismo e outros tipos de vício. Então, gente, manter uma qualidade de vida seria o bacana. Dentro de uma ideia de grupo de cooperativismo, um pode ajudar o outro a melhorar de vida. A sexta virtude é integrar as mulheres nas questões sociais, aumentando a participação feminina como cooperadas. Então, é essa questão de trazer a mulher mesmo para estar junto ali nas decisões e ela atuar como cooperada, não só como uma participante ali através das famílias, mas ela está sendo representada e representando como cooperada na cooperativa. A sétima virtude é educar economicamente o povo, de forma a gastar com responsabilidade, considerando as condições de pagamento dos compromissos assumidos. A educação é uma ferramenta para o desenvolvimento do homem. Então, gente, é educar a forma de gastar. Como gastar. Então, todos os cooperados, eles devem passar por um processo de educação para que eles tenham o conceito ou a consciência de onde é preciso gastar, como é preciso gastar. Porque se você tiver entrando dinheiro na cooperativa e gastar demais com coisas que não auxiliam a cooperativa, é claro que vai levar a um fracasso. E é isso que as pessoas que juntas vão
trabalhar economicamente juntas, não querem. Na verdade, vão buscar sucesso através de melhores formas de gastar. A oitava virtude é facilitar a todos o acesso à propriedade, unindo esforços para conquistar os meios de produção do capital. Então, é você, através da cooperativa, facilitar aqueles que sozinhos, muitas vezes, não conseguiriam crescer economicamente nem socialmente falando, mas unindo esforços para conquistar os meios de produção. A oitava virtude traz essa questão aí, que com a cooperativa é mais fácil para eu alcançar objetivos, mesmo que pessoais, mas através da cooperativa também. A nona virtude indica que sempre temos que praticar preço justo dos produtos. Então, praticar preço justo é, no mínimo, você saber quanto custa para você produzir um determinado alimento ou produto. Quando você sabe quanto você paga para produzir, você pode pôr um pouco mais de lucro em cima na venda. E aí você pode praticar o preço justo. A décima virtude é reconstruir uma propriedade coletiva, no qual o passo inicial é investir em um patrimônio coletivo. Então, todo o patrimônio da cooperativa, ele é coletivo, ele não é só de um associado, de um cooperado, ele é de todos. Então, é pensar aí num dever e na ajuda mútua mesmo, para que nós possamos construir coletivamente e crescermos juntos enquanto cooperados. A 11ª e penúltima virtude seria eliminar o lucro capitalista, pois o objetivo da produção é a satisfação das necessidades humanas. Veja ali um grupo de pessoas trabalhando e produzindo juntos na imagem. Eles estão trabalhando e produzindo juntos para obter renda para todos eles. Então, isso não tem uma lógica de lucro, tem uma lógica de renda econômica e de sustento para esse grupo cooperativo. E aí, nós temos a 12ª virtude, que é abolir os conflitos. Trabalhar com o diálogo e tomar decisões com base na opinião da maioria, que aí é o que representa aquela questão da democracia, um sócio, um associado, um voto. E aí, as disputas, elas diminuem pelo fato de que o associado, ele é dono e usuário da cooperativa. Então, ele tem que pensar que eu estou produzindo para mim mesmo, coletivamente, mas ao mesmo tempo que eu sou um colaborador, que eu estou produzindo, eu sou dono também. Essas questões em relação a que todos vamos trabalhar para alcançar um objetivo comum. Pessoal, eu quero, assim, só para a gente ilustrar, eu quero que vocês deem uma olhada nos próximos slides. Nós não vamos detalhar eles, mas tem no nosso caderno e nós colocamos aqui no slide também, que é uma comparação entre uma cooperativa e a empresa que ela não é cooperativa. Só para vocês verem algumas questões aí, e a gente vai... nós temos aí 11 características de uma cooperativa, e aí nós temos 11 características de uma empresa não cooperativa. Por que nós colocamos aqui? Por conta do nosso tempo, nós não vamos detalhá-los, mas é importante que vocês entendam que há uma diferença, principalmente na coletividade. O empresário que não é que trabalha no sistema da cooperativa, ele vai pensar no individual, no individualista, ou no máximo 1 ou 2 sócios ali, nos donos. Ele não vai pensar na comunidade inteira, nos servidores. Não estou dizendo que ele não pensa, mas assim, a maior parte do lucro, ele não vai ser rateado entre todos os colaboradores. Ele vai ficar concentrado em uma pequena participação ali, que são os sócios e os donos da
empresa não cooperativa. A cooperativa ela vai pensar no coletivo, ela vai trabalhar no bem comum e no crescimento de todos. Por isso que ao mesmo tempo que eu sou um colaborador, que eu sou um operário, que eu sou um empregado, eu sou dono, então eu vou ter retornos mais justos. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o símbolo do cooperativismo. Falamos um pouquinho da história, dos princípios, das virtudes, e vamos falar sobre o símbolo. Vocês já devem ter visto aí, na abertura das nossas aulas, que tem um símbolo do cooperativismo. E o símbolo ele é formado por um pinheiro, por um círculo e nas cores, tem duas cores, o verde escuro e a questão do amarelo ouro. O pinheiro antigamente ele era tido como um símbolo da imortalidade, da fecundidade e pela sua sobrevivência em terras menos férteis. Então, e pela grande facilidade de multiplicação. Por isso que foi escolhido o pinheiro para compor o símbolo. E aí ele vem composto também de um círculo, que o círculo representa essa questão da vida eterna, que no círculo nós não podemos ver onde ele inicia e onde ele termina, porque ele vai não tem fim aí, nem começo e nem fim. E as cores, como eu falei, o verde escuro das árvores lembra que o verde é pintado no pinheiro, né? Lembra o princípio vital da natureza, e o fundo amarelo-ouro simboliza o sol, fonte permanente de energia e de calor. Então, compondo aí, nós temos o símbolo do cooperativismo, que o símbolo é esse aqui que nós podemos ver, somando todas as figuras, gera-se, que são dois pinheiros, o fundo amarelo e o círculo. Aí, com todas essas ideias do cooperativismo que está relacionado à definição de cada um dos símbolos. Nós vamos falar também sobre a bandeira do cooperativismo. A bandeira do cooperativismo ela tem várias cores, que essas cores elas têm significados. Nós temos o vermelho, que significa coragem. O alaranjado, que significa visão de possibilidade de futuro. Nós temos o amarelo, que é o desafio em casa, família e comunidade. Nós temos o verde, que vem tratar aí do crescimento de ambos, individual como pessoa e também de todos os cooperados. O azul, que é o horizonte distante e a necessidade de ajudar os menos afortunados, unindo-os uns aos outros. Pensamento coletivo aí também, até na definição das cores. Nós temos o anil, que é lembrado pela necessidade de ajudar a si próprio e também aos outros através da cooperação. E nós temos o violeta, que traz a beleza e a cor humano e o coleguismo. Trouxe aqui as bandeiras e houve evolução. Antigamente era utilizado essa bandeira que representava o cooperativismo. E a Associação das Cooperativas Internacionais hoje utilizado essa bandeira. Mas só lembrando que o símbolo oficial é este aqui do cooperativismo. Falando aí em relação às representações do sistema das cooperativas. Ali podemos ver, então, esse sistema, no primeiro quadrinho, talvez vocês não consigam ver com a letrinha tão miúda assim, né? Mas a gente vai falar. E também tem no material de vocês. Então, a gente vê a figura ali da Aliança Cooperativa Internacional. Essa Aliança Cooperativa Internacional, ela traz o foco, a centralização internacional desses conceitos de cooperativismo e desse sistema de cooperativismo que não funciona só aqui no Brasil, funciona no mundo todo. A Aliança Cooperativa Internacional das Américas, logo abaixo. E aqui no Brasil, vocês veem que tem a nível mundial, a nível das Américas, que é o continente onde o Brasil está localizado, e tem as organizações das cooperativas brasileiras, a OCB. Ela vai trabalhar ali, então, verificando a organização dos ramos, né? E a FRENCOP Federal. E aí vai cair no Serviço Nacional de Aprendizagem ao Cooperativismo. Vejam que todos esses são organizações que representam aí o sistema cooperativo. Aí a OCE-RGS, ou a OCERGS, né? OCERGS é o Sindicato e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Ele também vem com 2 outras frentes de cooperativa, uma estadual e outra municipal.
e também vai ter um Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativo do Rio Grande do Sul, né? Esse aí é um símbolo, um exemplo. Ali, logo abaixo, a gente tem a Faculdade Tecnológica de Cooperativismo, que está assessorando o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem. A gente tem cooperativas centrais, a Confederação das Cooperativas, a Federação das Cooperativas, aí vem as cooperativas centrais e, por último, as cooperativas singulares. Veja como a representação e o sistema ele funciona como um todo. A gente tem representação em vários ambientes ou entidade municipal, estadual, a nível nacional, internacional, e isso é importante saber. Pessoal, só para deixar claro, nós usamos aqui como exemplo a estrutura do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é a mesma que tem no material de vocês, para que vocês possam visualizar. Mas só vai mudar a localidade para a questão aqui do nosso estado de Rondônia. Isso. E aí nós temos, como a professora Leide trouxe algumas representações aí que nós podemos ver que há dentro das cooperativas, que é importante que a gente conheça elas, mas são várias siglas. Assim, nós sabemos aí que vocês não vão conseguir assimilar todas as siglas, mas é importante que vocês aprendam o significado de cada sigla para que vocês consigam, quando enxergar a sigla, vocês consigam identificar qual é aquela relação em relação às cooperativas. Nós vamos falar também sobre o modelo que nós já falamos na aula passada, sobre como é estruturada uma cooperativa, e só para que vocês possam visualizar. Primeiro, que é o órgão supremo, a Assembleia Geral, e aí temos alguns órgãos que assessoram aí dentro das cooperativas, que são os representantes regionais, que não faz parte da cooperativa, mas dentro da organização das cooperativas. Nós temos o Conselho Central de Representantes, que também não faz parte da cooperativa, mas eles estão ali assessorando. Nós temos o Conselho de Administração, que ele fica para executar aquilo que foi decidido na Assembleia Geral. Nós temos dentro aí, que já faz parte da cooperativa, nós temos a auditoria externa, que ela pode ser feita por instituições ligadas à regulamentação das cooperativas, e nós temos o Conselho Fiscal, que faz parte e é eleito pela cooperativa. Nós temos aí, na composição da diretoria da cooperativa, geralmente um presidente, um vice-presidente, um diretor administrativo, diretor comercial, diretor técnico e diretor industrial. Essas diretorias, elas vão variar de acordo com o ramo da minha cooperativa e de acordo com o tamanho da minha cooperativa. Se eu não tiver necessidade de ter uma diretoria industrial, porque eu não vou produzir em escala industrial, eu não preciso ter um diretor industrial, mas eu vou adaptar de acordo com a realidade da minha cooperativa. Eu vou trabalhar ali a minha cooperativa de acordo com a realidade que eu estou inserido. Vamos falar um pouquinho sobre os ramos das cooperativas. Nós temos 13 ramos, nós vamos detalhar cada um deles aqui para vocês agora, antes da gente encaminhar para o final da nossa aula. Primeiro, eu vou falar aqui sobre os 3 primeiros, o ramo agropecuário, o ramo de consumo e o ramo de crédito. Só destacar uma questão, o ramo de crédito, nós já falamos na última, ele tem uma legislação diferenciada das demais cooperativas. O ramo agropecuário reúne produtores rurais, agropastoris, de pesca que detêm os próprios meios de produção. A de consumo destina-se à compra em comum de artigos de consumo dos cooperados. A de crédito, ele atua na área rural e urbana, promovendo a poupança e financiamento das necessidades dos empreendimentos dos cooperados. Nós temos os próximos 3, então, ramos: o ramo educacional, especial e habitacional. O educacional, ele agrupa professores, alunos, pais e empreendedores do setor e de atividade fins. Então, a gente pode ter grupos de professores que juntam-se em uma cooperativa e vão trabalhar aí com a educação. O ramo especial favorece a integração social de pessoas que precisam ser tuteladas. São pessoas, na maioria das vezes, com
com uma necessidade especial, exatamente, uma necessidade específica. Então, ou que estejam em situação de desvantagem no mercado econômico. O ramo habitacional, ele visa a construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para os cooperados. E aí nós temos o ramo de infraestrutura, e que esse ramo oferece aos cooperados os serviços essenciais, como energia elétrica e telefonia. A nossa primeira cooperativa aqui no Brasil era do ramo de infraestrutura. Nós temos também as cooperativas do ramo de mineral. Ele dedica-se à pesquisa e extração, lavra e industrialização e comercialização de produtos minerais. Temos o ramo de produção, saúde e trabalho. A de produção agrupa profissionais que fabricam com meios próprios os mais variados tipos de bens. O de saúde destina à promoção e ao cuidado da saúde humana. E a gente tem, inclusive, um no estado de Rondônia. E tem o do trabalho, organiza e administra os interesses inerentes às atividades profissional dos associados para a prestação de serviços não identificado com outros ramos. Temos também o ramo de transporte e o de turismo e lazer. O de transporte, ele presta serviços de deslocamento de cargas e passageiros. É comum a gente ver cooperativas de transporte, aí, por exemplo, as cooperativas de táxis, as cooperativas que trabalham com a logística de transporte de cargas, e ela é importante aí, pode ser um parceiro aí para a sua cooperativa, possibilidade com a sua cooperativa aí. E a de transporte, ou de turismo e lazer, ela oferece aos cooperados serviços turísticos de viagem, entretenimento e hospedagem, entre outros serviços que estão relacionados ao turismo e ao lazer. E aí, esses foram os nossos 13 ramos que nós temos. É importante a gente pensar em relação aos ramos do cooperativismo, porque eles são primordiais para que a gente consiga entender e está relacionado à nossa tarefa, a nossa atividade que vocês precisam realizar. Lembra que na aula passada eu falei, pessoal, olha, nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então você já pode pensar nas possibilidades de cooperar ligadas a um tipo de ramo do cooperativismo, a um tipo de ramo de cooperativa. Só falando aí, eu falei um pouquinho das diferenças entre a cooperativa de crédito, que ela é específica. As demais cooperativas, elas precisam passar por um procedimento para sua criação, todas as questões legais, mas a cooperativa de crédito é a única que precisa de aprovação de um órgão no âmbito governamental. Lembra que um dos princípios lá é da autonomia. Então, a cooperativa de crédito, ela precisa de que seja aprovado pelo Banco Central do Brasil, essa aprovação. Estamos caminhando aí, chegamos ao final da parte de explicação, mas vocês vão agora para a parte das atividades. Antes da gente ir para a atividade, quero convidar você aí que respondeu ou que responder às nossas atividades, passe aí para o seu professor presencial para ele encaminhar para a gente. Nós vamos estar durante esse período aí esperando que vocês participem e enviem as respostas das nossas atividades de sala. Mas antes da gente ir para lá, vou chamar a Raio Tech para ela fazer a nossa finalização da nossa aula. Olá, pessoal! Olha a gente aqui de novo. Nossa aula já está quase no final, mas ainda dá tempo de você perguntar, caso tenha alguma dúvida. Você também pode fazer um comentário. O que te chamou mais atenção durante a explicação dos professores? Ô Tec, você já conhecia todas as características dos ramos do cooperativismo? Olha, quase todos. Outros nem tanto. Mas os professores explicaram tão bem que agora não tem como não saber, né? Nós vamos ficando por aqui e não esqueçam de sempre dar uma revisada no conteúdo em casa, ok? Assim vocês aproveitam melhor a disciplina. Tem mais, pessoal. Abraços e foquem nos estudos.
E aí, pessoal, estamos de volta. Foram bem aí fazendo a atividade de sala. Já já nós vamos iniciar a correção dela. Nós queremos a participação. Passem aí as respostas para o professor presencial enviar para a gente. Professora Leide, nós estamos aguardando a participação de todos, né? Com certeza, gente. Eu estou aqui só aguardando as respostas. A gente está coletando aqui. Alguns já responderam, fiquei muito feliz. Daqui a pouco nós vamos ver, aliás, quais são as respostas corretas e aprender um pouco mais. Exatamente, mas antes da gente partir para a atividade de sala, nós vamos assistir uma externa, um videozinho que vai falar um pouquinho geral dos ramos do cooperativismo. Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo agropecuário. Cuidados especiais com aquilo que vem da terra, desde o preparo na hora de plantar e tratar dos animais, até a industrialização e venda dos produtos. Um dos mais tradicionais ramos do cooperativismo, as cooperativas agropecuárias englobam produtores rurais, agropastores e de pesca. Cooperativismo de consumo. As cooperativas de consumo abastecem os seus cooperados fazendo compras em comum para uso doméstico, só que com preços menores, mantendo a qualidade dos produtos. O cooperado deixa de ser um mero comprador. Ao se associar, ele vira um dos donos do negócio, participando de todas as decisões da cooperativa e dos resultados. Cooperativismo de crédito. Uma associação entre pessoas que buscam administrar suas finanças com mais vantagens do que em um banco comum, com funcionamento regulado pelo Banco Central. O cooperativismo de crédito é um dos ramos mais fortes e surgiu como uma alternativa capaz de promover o desenvolvimento sustentável e contribuir com a geração de trabalho e renda nas comunidades em que está presente. Cooperativismo educacional. As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para os seus filhos, administrando as escolas e contratando os professores. O objetivo é unir ensino de qualidade e preços melhores do que em uma escola comum. Cooperativismo especial. As cooperativas especiais abrem possibilidades no mercado de trabalho para grupos que costumam ter dificuldades para se inserirem, como pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Cooperativismo habitacional. As cooperativas habitacionais podem ser uma alternativa econômica para quem quer realizar o sonho da casa própria. Elas são associações de pessoas que se reúnem com o objetivo de comprar ou construir um imóvel. Cooperativismo de infraestrutura. Uma cooperativa de infraestrutura oferece serviços essenciais, como energia e telefonia, de forma coletiva aos seus associados, com o objetivo de que eles possam desenvolver melhor suas atividades profissionais. Cooperativismo mineral. As cooperativas de mineração são muito importantes para o trabalho de pequenos mineradores, na extração, industrialização e comercialização de produtos minerais. Cooperativismo de produção.
unir pessoas com forças de trabalho diferentes na produção de um determinado tipo de bem, produzindo, beneficiando, industrializando, embalando e comercializando o produto é a função de uma cooperativa de produção. Não existe um dono e seus empregados. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores da cooperativa e não há proprietários que não trabalhem nela. Cooperativismo de saúde. As cooperativas de saúde são resultado da união de médicos e outros profissionais de saúde que buscam oferecer à população um atendimento de qualidade com melhor custo, sem pensar no lucro, mas no papel social da medicina. Cooperativismo de trabalho. Uma cooperativa trabalhista surge quando profissionais autônomos de um mesmo ramo se unem por melhores condições de trabalho e salários. A força de trabalho é o principal e muitas vezes o único capital dos cooperados, e eles não têm um vínculo de trabalho com a empresa. Cooperativismo de transporte. As cooperativas de transporte atuam na prestação de serviço de transporte de cargas e de passageiros. Ela tem um papel essencial na organização e profissionalização desses motoristas. Cooperativismo de turismo e lazer. O objetivo das cooperativas de turismo e lazer é aproveitar o potencial natural do país de maneira sustentável. O ramo é composto por prestadores de serviços turísticos, de lazer, entretenimento, esportes, artísticos, eventos e de hotelaria. As cooperativas, mesmo elas atuando cada uma no seu ramo, como a gente viu, são 13 ramos, elas têm pontos em comum. Então a gente tem a questão das sobras, que diferente de outras empresas que não são cooperativas, ao final do exercício essas sobras voltam para os cooperados de acordo com o trabalho que ele teve com a cooperativa. A questão da autogestão, porque é autogestionário, então são os próprios cooperados, os donos da cooperativa que fazem a gestão. Uma gestão que é democrática, onde todos os cooperados eles têm voz dentro da cooperativa. O interesse que a cooperativa tem pela sociedade, o interesse pela comunidade, que é um dos princípios do cooperativismo. A cooperativa ela não tem fins lucrativos, mas ela também visa muito a parte social do cooperado, ou seja, o seu bem-estar do cooperado, na parte psicológica, física, e não só do cooperado, mas de seus familiares também. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Então aí nós vimos os ramos e mais detalhado um pouquinho, mas vocês, já quero acalmá-los aí. Pessoal, só lembrando, nós estamos na disciplina de Introdução ao Cooperativismo. Mais para frente vocês vão ver uma disciplina específica sobre os ramos de cooperativas, os ramos do cooperativismo. Então aí você vai poder detalhar cada um desses ramos. Por isso que nós não estamos detalhando profundamente cada ramo aqui, para não ficar repetitivo, que vocês vão ver futuramente nas próximas disciplinas. Outra questão que nós trabalhamos na aula de hoje também foi na questão da organização. Desde a primeira aula nós falamos sobre a estrutura e quando falar sobre essa estrutura, quem vai detalhar melhor isso para vocês terá uma disciplina específica também. Por isso que nós estamos, essa disciplina é introdutória, ela é para dar uma noção de tudo que vocês vão ver no decorrer do curso. Mas é claro que vocês vão ver muitas outras questões além daqueles assuntos tratados aqui. Mas justamente eu quero chamá-los agora, neste momento, para não deixar só para aprofundar nesses ramos e sobre a história, sobre a questão legal do cooperativismo. Quando chegar as disciplinas, vocês já podem ir fazendo leituras, vocês já podem ir trabalhando no dia a dia de vocês aí nessas questões. É importante que vocês saibam da existência e vá fazendo pesquisa. Já quero que vocês pensem aí, será que aí no teu município, na localidade, na comunidade onde está a tua escola, existe alguma cooperativa por perto? Será? Compartilhe isso com a gente, para a gente exemplificar com exemplos aqui da nossa região. Recentemente, estava transitando por uma das nossas rodovias, pela BR-364, e eu avistei uma cooperativa que é bastante conhecida aqui no nosso estado e fora do estado, que é a RECA.
Então, é importante que vocês compartilhem, socializem essas questões aqui com a gente. E agora, nós vamos lá para a nossa atividade de sala. Hoje nós tínhamos 2 questões, uma com 3 alternativas para você dizer se a afirmativa estava correta, certa ou errada. E aí, essas afirmativas dizem a respeito sobre 3 ramos do cooperativismo, tem 3 ramos de cooperativa que há possibilidade de empreender nessas cooperativas, nesses ramos, e a outra vai falar sobre a questão dos princípios do cooperativismo. Tivemos bastante coisa, mas nós deixamos esse videozinho para você já relembrar um pouquinho e assimilar melhor os ramos do cooperativismo. Falei um pouquinho aqui sobre a estrutura que nós temos a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, presidente, o Conselho Fiscal dentro da cooperativa, temos a auditoria externa e temos aí o presidente, vice-presidente e os demais cargos que estarão no estatuto social da empresa, da cooperativa. E isso vai ser definido dentro das escolhas de todos os cooperados. Mas vamos lá recapitular um pouquinho sobre ramos. Nós selecionamos 3 ramos aqui para que a gente possa detalhar um pouquinho melhor para vocês. E essas definições estão de acordo com o caderno da disciplina de vocês. Então, na nossa questão 1, era para vocês lerem as afirmativas e assinale se estão certas ou erradas. Primeira afirmativa diz o seguinte: o segmento agropecuário é um segmento constituído por cooperativas de qualquer cultura ou criação rural. É o mais conhecido pela sociedade brasileira, participando significativamente da organização e do desenvolvimento da agricultura, bem como das exportações, com expressiva representação na balança comercial, ao mesmo tempo abastecendo o mercado interno com produtos alimentícios. Essa afirmativa, ela está certa ou errada? Muitas respostas, estou muito feliz e com muito trabalho aqui para organizar. Mas olha, eu vou falar o nome das escolas e como foi uma unanimidade. Olha, muito bem. Então, eu já digo a resposta ao final. Então, participaram a Escola 22 de Abril, lá de Ariquemes, a Escola Boa Esperança, a Escola Coronel Jorge Teixeira, lá de Ji-Paraná, Distrito Nova Londrina, e outra escola, eu imagino, outra sala, também Jorge Teixeira de Ji-Paraná. Todos eles, enfim, todos vocês que mandaram essas respostas marcaram certa, como uma alternativa certa. Obrigada por terem enviado e o professor vai dizer por que vocês acertaram. Exatamente, quero parabenizar todos que participaram. Como a professora Leide falou, nós ficamos muito felizes quando vocês participam. Enviam, colaboram aqui, dá um pouquinho de trabalho para a organização por causa da dinâmica do chat, mas ela é importante a participação de vocês. E quero parabenizar, porque todos acertaram a questão. Essa é uma afirmativa correta. Só quero dar alguns destaques aqui para a gente visualizar. Eu trouxe essa questão, nós trouxemos essa questão aqui para que vocês possam visualizar algumas questões. O segmento agropecuário, realmente ele é um segmento constituído por cooperativas de qualquer cultura ou criação rural. Como o próprio nome já diz, ele é o mais conhecido pela sociedade brasileira. Então, muitas vezes, quando vocês forem pensar aí na possibilidade de cooperar, talvez vocês pensem que por conta da localidade, por conta das afinidades, o ramo agropecuário, o segmento agropecuário é o mais propício para a realidade. E com certeza, porque nós somos um estado que ele trabalha muito no segmento agropecuário, então nós podemos também praticar isso. E também ele participa, é importante, essa informação é muito importante, ele participa significativamente da organização e do desenvolvimento da agricultura, bem como das exportações, produzindo produtos para mandarem para fora do país, mas representa muito na balança comercial nacional. Ele tem grande expressão. E, ao mesmo tempo, ele abastece o nosso mercado
com produtos alimentícios. E a nossa cultura brasileira, que nós temos uma terra fértil, que produz muita coisa, produz muitos produtos alimentícios, tanto no ramo agropecuário, na parte do cultivo da terra, quanto na parte do cultivo de animais. E nós temos muitas possibilidades aí de empreender, tanto vamos pensar aí no cultivo de animais, vai desde a criação bovina, que pode ser gado para o corte, pode ser gado para produção de leite e os produtos derivados do leite entre si, pode ser produção para o corte, já gera produtos aí, por exemplo, os nossos calçados são feitos de couro dos animais, de boi ou de outros animais. Essas questões são importantes e é só para a gente visualizar que às vezes a gente olha para uma cooperativa e não entende. Eu sei que agora você já tem uma visão diferente de cooperativa, mas o valor, a importância dessa cooperativa para a sociedade. Vamos pensar no ramo alimentício. É tão legal quando a gente tem verduras, tem legumes frescos, legumes de qualidade. Nós produzimos bem essas questões. Vamos lá para a piscicultura também. São possibilidades. Com açudes, com represas, com tanques, a gente consegue produzir uma quantidade de peixe. É claro que vai precisar de ter essa estrutura para que produz esses produtos. É importante vocês se atentarem, por isso que é uma necessidade coletiva. Mas parabéns a todos aí que responderam a afirmativa correta a respeito do segmento agropecuário. Vamos para a afirmativa B, que traz as cooperativas de consumo subdividem-se em abertas e fechadas. As fechadas são as que admitem que os cooperados, como cooperados, somente pessoas ligadas a uma empresa, um sindicato ou uma profissão. As abertas são populares também, as abertas são conhecidas como populares também, são as que admitem qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira se associar a ela. Essa afirmativa é certa ou errada? Tivemos participações também, professora? Tivemos muitas e tivemos aí uma divergência, né? Alguns marcaram certos, outros marcaram errado. Eu posso falar que as escolas que participaram, JK de Rolim de Moura, Escola 22 de Abril de Ariquemes, Boa Esperança, Escola JK de Paraná, JK não, é Jorge Teixeira, Escola Campos Sales lá de São Francisco, Escola Priscila Rodrigues e Escola Maria Rosa de Oliveira lá de Espigão do Oeste. Alguns marcaram certo e outros erraram. Ficou um pouco aí isso, em marcaram dúvida errado. essas questões. Isso. Mas é importante, e quando nós selecionamos essa questão, foi pensando nessa, porque pode gerar um pouco de dúvida, né, nessa afirmativa. Vou detalhar um pouquinho, as cooperativas falam, a afirmativa fala sobre a cooperativa de consumo. Cooperativa de consumo, só para trazer uma definição aqui de consumo, são pessoas que reúnem-se para fazer o consumo de determinados produtos ou serviços. A exemplo da nossa primeira cooperativa que surgiu no mundo, que foi pensando no consumo. É muito conhecido aqui, às vezes a gente não se organiza como cooperativa, mas às vezes nós fazemos isso. Nós cooperamos uns com os outros, nós nos reunimos, por exemplo, vamos comprar alguns produtos em grande quantidade, sem ser cooperativa. Por exemplo, eu, a professora Leide, a Tamires, nós vamos comprar um determinado produto e a gente percebe que comprando em uma maior quantidade, nós vamos conseguir um preço melhor. E aí nós nos juntamos para fazer essa compra. Esse é um exemplo de organização informal. E a afirmativa, professora, teve algumas dúvidas aí, ela é correta, ela está certa, é uma afirmativa certa. Por quê? As cooperativas de consumo, elas podem se dividir em duas, que são as abertas e as fechadas. As fechadas são aquelas que são restritas a pessoas ligadas a uma mesma empresa, ou um sindicato, ou uma profissão. Já as abertas ou populares são aquelas que admitem que as pessoas participam aí sem ser vinculada a uma empresa ou a um sindicato. A resposta afirmativa está
correta, está certo essa afirmativa. Então, assim, gera mesmo dúvidas e aí é importante que a gente entenda aí certinho em relação à cooperativa de consumo. Alguns podem até se confundir aí, não talvez né, elas subdividirem entre aberto e fechado, mas por se organizar uma cooperativa de consumo, mas há essa possibilidade sim e podemos sim nos organizar para fazer ou comprar produtos ou que a nossa cooperativa seja uma cooperativa de consumo que traz mais benefício à nossa sociedade. Então a afirmativa está certo. Vamos lá para C, para a alternativa C, segmento de serviço. Essas cooperativas surgiram a partir da deficiência do Estado, do governo, em promover um ensino público de qualidade e da falta de estrutura financeira das famílias de bancar altos custos do ensino particular. Tá certo ou errado essa afirmativa, professora? Então, só corrigindo, não é Escola Campos Sales, é Escola Pereira e Cáceres, é da Extensão Campos Sales. Sim, sim. Eles também mandaram a resposta dessa alternativa C. Parabéns a todos que enviaram, o pessoal da Escola Priscila Rodrigues Chagas, a Maria Rosa de Oliveira lá de Espigão, todos marcaram marcaram a alternativa errada. Errada. Isso. Parabéns, porque realmente essa alternativa ela está errada. Por quê? Essa não é a definição está correta, mas não do segmento de serviço. É uma definição do segmento educacional, de uma cooperativa educacional. Então, a de serviço é uma outra definição. Vou deixar aí para você ir lá e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre o segmento de serviço. É importante que a gente verifique aí que isso não é um segmento de serviço, é educacional. Esse era o detalhe errado que está errado aí nessa alternativa. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 2. Professora, ajuda a gente aqui com a leitura? Vamos lá, então, questão 2. Marque a alternativa errada quanto aos princípios do cooperativismo. Então, vejam, quais são os princípios e qual que é a alternativa que está errada. A letra A, adesão voluntária e livre, gestão democrática. Letra B, participação econômica dos membros, autonomia e independência. Letra C, interesse pela comunidade. E letra D, educação, formação e informação, intercooperação. E a letra E, equidade e boa vontade. Qual dessas alternativas está errada? Então, a gente teve muita participação aqui também. Aí eu registro a participação da Escola Coronel Jorge Teixeira, Distrito Nova Londrina. E a Escola 22 de Abril também participou bastante. Priscila Rodrigues Chagas, também a escola, mandaram todas a letra E como a alternativa que está errada. Por que será, professor? Exatamente, eles acertaram a alternativa errada. É essa questão, a letra E mesmo, porque é um simples detalhe. Vocês estão bem atentos às aulas, quero parabenizar os nossos estudantes aí que estão atentos às nossas aulas, porque conseguiram compreender. Equidade, ela não faz parte de um dos princípios do cooperativismo, ela faz parte dos valores do cooperativismo, por isso está dentro da filosofia do cooperativismo, mas não faz parte da filosofia aí, dos princípios do cooperativismo. Então é importante a gente ver equidade e boa vontade, talvez ali faz parte, mas ela não está nem ligada diretamente, porque eu preciso ser voluntário, essas questões, a adesão ela é voluntária e livre, mas eu preciso de ter boa vontade para que eu possa entrar numa cooperativa. Mas esse era o detalhe aí, que essa alternativa, a afirmativa E, não faz parte dos princípios, e sim equidade faz parte dos valores do cooperativismo. Muito bem, quero agradecer a participação de todos que enviaram
as respostas aí. Nós ficamos muito felizes, né, professora, com a participação. E eu quero registrar também participação de outras escolas, como foi muito dinâmico o nosso chat, acabei não falando, mas participaram, inclusive, também acertando as questões. Então, Escola Emburana lá de Ji-Paraná, Escola Henrique Dias de Ariquemes, Escola Tupã de Ji-Paraná, a Escola Maria Rosa de Oliveira de Espigão do Oeste, Escola Priscila Rodrigues Chagas, Escola Pereira e Cáceres, Escola Jorge Teixeira, imagino que são 2 escolas, também de Paraná, uma de Distrito de Nova Londrina, Escola Boa Esperança, 22 de abril, Escola JK lá de Rolim de Moura. Gente, muito boa participação, espero que tenham tirado as dúvidas e os nossos alunos tenham aprendido um pouquinho mais sobre cooperativismo. Muito bem, obrigado, professora. Só vou fazer um esclarecimento, porque talvez eles ficam se perguntando lá. Quando nós falamos a localidade da escola, é que nós estamos se referindo à CREA, aonde a escola está ligada, porque nós sabemos que tem a Central, que, por exemplo, Cacoal, e tem vários outros municípios ao redor. Por isso que nós falamos que é de Paraná. Não é que você está lá de Paraná, Isso. não porque nós não temos esse conhecimento, mas é a CREA que a tua escola está ligada. Eu digo isso porque eu vi a participação aí de algumas escolas lá de Presidente Médici, Que não é de Paraná. que não é de Paraná, por Isso. exemplo, a Escola Emburana, que participou hoje aí com a gente. A semana passada tivemos a irmã Dorothy também, que participou ativamente aí. Só para a gente fechar a nossa aula, nós vamos recapitular um pouquinho do que nós falamos. Iniciamos tanto nós quanto a Rai e o Tec falando, nossa, quantos conteúdos nós temos para a aula de hoje. Realmente sim, mas só recapitulando um pouquinho, nós conhecemos o ambiente de origem e a metodologia da construção do cooperativismo. Podemos compreender as ideias, o ideário, os princípios e os valores e os principais pensadores do cooperativismo. Quando a gente falou lá dos princípios, dos valores, da questão de toda a filosofia do cooperativismo, nós tratamos nessa aula. Também tivemos a oportunidade de conhecer as características dos 13 ramos do cooperativismo. Só lembrando aí que nós falamos sobre todos eles, mas daqui uns dias vocês vão aprofundar melhor os conteúdos, os conhecimentos de vocês sobre os 13 ramos. E também identificamos os aspectos de gestão que estão relacionados às cooperativas, através principalmente da Assembleia Geral, que toda decisão ela é tomada democraticamente, cada cooperado corresponde a um voto e cada voto ele tem voz dentro da Assembleia. Só recapitulando, na Assembleia ela pode ser uma Assembleia Geral ordinária, que nós falamos na aula passada, que ela acontece uma vez ao ano, a Assembleia Geral Ordinária. Ela acontece entre os 3 primeiros meses do ano seguinte, do ano vigente, que ela vai tratar como relatórios, vai ter eleição, se for ter necessidade de eleição, todas as questões. Mas sempre que necessário, pode ser convocado uma Assembleia Extraordinária, a qualquer tempo, quando surgir necessidade. E é muito importante que vocês vão se atentando, a gente repete, e aí vocês podem pensar, professora Leide, professor Samuel estão repetindo muito alguns assuntos, mas é justamente para que vocês consigam fixar esses conteúdos e saber da existência deles, para que quando alguém perguntar em relação a vocês, quando alguém perguntar em relação às cooperativas, vocês saibam essas questões. Só antes da gente finalizar e dar tchau, nós vamos lembrar aí a tarefa que nós temos, possibilidade de cooperar, que iniciou na primeira aula e vai encerrar lá antes do nosso último encontro. Nós temos também, a partir de hoje, o questionário Introdução ao Cooperativismo, são questões fechadas para você fazer as respostas. Todas as respostas estão no livro, então façam a leitura do caderno da disciplina. Também encerra no dia 4/10. Professora Leide, chegamos ao final da nossa aula. Ao final da nossa segunda aula, e eu quero deixar aqui a nossa satisfação em participar desse momento de aprendizado com vocês. Um abraço a todos os professores, a todos os alunos, e dizer que nós aguardamos a participação de vocês lá no ambiente virtual, participando dessas 2 atividades. Até mais! Exatamente, um forte abraço a todos. Façam as atividades de percurso e até a próxima aula.